Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É um informativo com notícias resumidas e atualizadas para você que segue meus endereços na internet. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/. Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de sexta-feira, como dizem os gandaieiros, sextou! Sextou para os festeiros, os gandaieiros, os farristas. Bem, sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, é dia de Nossa Senhora das Mercês. Dia de São Pacífico, São Germano e São Geraldo de Xanade. São Geraldo de Xanade eu não conhecia, não sabia da existência desse santo. Eu nem sei se a pronúncia é essa, Xanade. Mas vamos pedir a proteção dos santos para a nossa vida. Na Igreja Católica Apostólica Romana é a 25ª semana do tempo comum. Bem, a fase da Lua ainda é cheia, hein? Fase da Lua cheia ainda, pois começou há poucos dias, no dia 20. Estamos no 267º dia do ano, faltando 98, né? Faltando 98 dias para o término de 2021. A estação do ano, que começou na quarta-feira, dia 22 de setembro, é a primavera. O mês de setembro é o mês da independência do Brasil, mês da pátria, portanto, mês da primavera, mês da Bíblia, e também é um mês para tratar da prevenção ao suicídio. A Semana Nacional do Trânsito vai até amanhã, até o dia 25. Hoje comemora-se o Dia do Soldador. Salário mínimo nacional. Vamos aqui então a alguns indicadores da economia. Salário mínimo nacional, R$ 1.100. Temos a taxa Selic, 6,25% ao ano. Ela foi divulgada pelo Copom agora em setembro, hein? É a nova taxa Selic, 6,25% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, segundo o IPCA do IBGE, 9,68% em 12 meses. Temos agora mercado financeiro e também a cotação do café. Primeiro, a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. Você que é capixaba, que é cafeicultor, você que é comerciante, que tem fregueses, clientes que são cafeicultores, olha aí. A saca cada vez com preço melhor, hein? A saca do produto em grão no atacado no CCCV, Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica Bebida Dura fechou cotado a R$ 1.020 na quinta-feira, 23 de setembro de 2021. O Arábica Bebida Dura é um preço ótimo, hein? R$ 1.020 a saca. O Arábica Bebida Rio, R$ 957. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 755. Mercado financeiro, em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,1%, cotado a R$ 5,31 para venda. A Bolsa Brasileira também teve alta, 1,5%, 1,5%. O índice Ibovespa ficou em 114.064 pontos. Dezenas da Mega Sena foram sorteadas às 20 horas de quarta-feira, dia 22 de setembro. As dezenas da Mega Sena no concurso número 2.411. O prêmio estimado para a faixa principal era de R$ 2.911.000. Essa loteria de números, ela premia quem acerta 6, 5 e 4 dezenas. Confira as dezenas sorteadas, hein? 07, 26, 29, 34, 43 e 44.
Vamos repetir as dezenas sorteadas para quem não conferiu. Porque tem muita gente que não confere na hora não, hein? Tem gente que vai conferir depois de uma semana. Tem pessoas que jogam na Mega Sena quando passam numa lotérica sem ter aquela intenção. Então, passa ali, dá vontade, vai lá e joga, coloca o talãozinho, o comprovante na carteira e esquece. Então depois tem que conferir, hein? Senão você pode ganhar e não saber. 07, 26, 29, 34, 43 e 44. E o prêmio acumulou. Então você já fica sabendo que não ganhou a Mega Sena. Pelo menos não ganhou o prêmio da faixa principal das 6 dezenas, né? Mas pode ter ganhado 4 com 4 dezenas ou com 5, tá? Então, ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena, sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, capital. A previsão para o teste número 2412, neste sábado, dia 25 de setembro, é de 7 milhões de reais. Com 5 acertos, foram 35 apostas ganhadoras, hein? Cabendo a cada uma R$ 45.154. Com 4 acertos, foram 2.517 apostas vencedoras. Prêmio individual de R$ 869. A arrecadação total do teste somou mais de 27 milhões e 411 mil. A aposta mínima de 6 números custa R$ 4,50 e pode ser feita no site da Caixa Econômica Federal, portal ou aplicativo Loterias Caixa e nas casas lotéricas credenciadas. Bem, agora missas da Catedral Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central de Colatina. Vamos passar aqui o calendário de missas para que os fiéis possam se preparar para louvar a Deus. Isso é muito importante nessa vida conturbada do mundo atual. Muita gente com estresse, neuras, depressão. Então, nada melhor do que ir cultuar a Deus. Vamos então à primeira missa desta sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, em Colatina, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Será ao meio-dia, primeira celebração. O presidente da celebração é o padre Irineu Claudino Sales. Às 19 horas tem outra missa com o mesmo padre Irineu. Olha, outra informação é que de 24 a 26 de setembro, ou seja, começando hoje até o domingo, acontecerá o Encontro de Jovens com Cristo, popular EJC. É tão bonito a gente ver a participação dos jovens na igreja, né? Eu só lastimo quando eles participam, aí completam a maioridade e abandonam a igreja. Vão para as faculdades, são enxertados com notícias falsas sobre a religiosidade, sobre a igreja, sobre Deus, e muitos acabam abandonando, infelizmente, por maus professores. Eu fiz faculdade também, eu sei como é o ambiente acadêmico. Então, não devemos abandonar Deus. Deus é para sempre, para todos sempre nessa terra. A razão e a religiosidade coexistem, né? Então nós temos que permanecer, senhores e senhoras, professores e professoras, e vocês jovens também que completam a maioridade, que vão para a faculdade, continuem frequentando a sua paróquia, a sua igreja, seu culto, porque senão vocês estão predestinados aí a ter um fim trágico, né? Na passagem dessa vida para a outra. Não é isso? A vida eterna que nós esperamos.
Vamos lá, então, é apenas uma opinião minha, mas eu acho que é válida, né, com toda a sobriedade possível. Vamos agora falar sobre celebrações do dia 25, sábado, amanhã. Ah, mas antes das missas, às 8h30 no sábado, tem as primeiras confissões de catequizandos na catedral com o padre José Valdeci Romão. Olha que bom, hein? Que evento agradável, muito bom esse evento. Primeiras confissões de catequizandos. Eu me lembro quando eu fiz as minhas primeiras confissões, as minhas primeiras confissões foram no Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Era menininho, de 10 anos. Contei tudo pro padre. Tudo que eu achava que acontecia na minha vida, eu passei para ele, né? Pois é. Então, sim. Primeiras confissões de catequizandos na catedral. Não sei se é o padre José Valdeci Romão que vai ficar na catedral. E também tem na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, padre Irineu. Não sei se o padre Irineu ficará na catedral e o padre Valdeci na comunidade Nossa Senhora da Penha, ou o contrário, não sei. Mas é isso que pouco importa, né? Eu acho que a confissão ela é feita para Deus. O padre é apenas um intermediário. Bem, vamos lá então. E 19 horas no sábado tem missa com o padre Irineu na catedral. Também no mesmo horário, celebração eucarística, ou seja, missa com a primeira Eucaristia com o padre Valdeci na comunidade católica Nossa Senhora da Penha. Ainda no horário das 19 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do mesmo nome. 19 horas ainda, tem uma celebração da palavra com o seminarista Renildo Andrade Marim, na comunidade católica São Francisco de Assis. Eu vou passar para vocês também, aproveitar esse momento e passar as celebrações do domingo, a 26ª semana do Tempo Comum. Às 7 horas haverá celebração eucarística com o padre Valdeci na catedral e com o padre Irineu na comunidade Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Às 8 horas, a celebração da palavra será com o seminarista Renildo Andrade Marim, na comunidade Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. 9 horas, a missa será com a primeira Eucaristia, missa com primeira Eucaristia, presidida pelo padre Valdeci na catedral. Também às 9, missa com o padre Irineu na comunidade São Pedro, bairro Pedro Vitali. 17 horas, missa com o padre Irineu na comunidade católica São Lucas, bairro Noemi Vitali. 19 horas tem missa com o padre Irineu na catedral, tá bom? Então são as missas deste fim de semana para você que acompanha o Web Jornal do Paulo Maciel, ok? E nesta sexta-feira eu estarei fazendo parte da equipe litúrgica da Catedral Sagrado Coração de Jesus, com a minha participação será na leitura de textos bíblicos ao meio-dia. Manchetes do jornal A Tribuna. Vamos passar para vocês informações do jornal A Tribuna de quinta-feira, 23 de setembro de 2021. As manchetes do jornal que fez aniversário neste mês, no dia 22, fez aniversário o jornal impresso e também eletrônico A Tribuna. Manchetes de capa: provas que ajudam a conseguir emprego e estudar no exterior. Testes aceitos em universidades e empresas de 130 países indicam conhecimento de candidatos. Escolas oferecem programas para orientar os alunos na hora da escolha. Senado aprova novas regras para as eleições. Vacinação em terminais do Transcol. Coluna sobre rodas, ou caderno sobre rodas. Preços triplicam em 10 anos. Futebol. Futebol, falando do rubro-negro carioca. Vantagem para emplacar a final. Bruno Henrique marcou os gols da vitória do Flamengo por 2-0 em cima do Barcelona de Guayaquil.
na semifinal da Libertadores. Torcedores acompanharam o jogo em Bar de Vitória. Olha aí que legal, hein? Sabíamos que seria um jogo pegado e aberto, disse Renato Gaúcho, técnico do Flamengo. A torcida quer Galo na final. Flamenguistas estão preferindo o Galo na final. Outra manchete: 1.694 vagas para trabalhar em nova clínica, lojas e hotéis. Olha quantas vagas, hein? Que bom! É tão bom a gente saber que o movimento econômico, a economia, de um modo geral, está sendo reaquecida. Isso traz um alento muito grande para todos nós, principalmente para a juventude que, né, está correndo atrás do emprego, do serviço, do trabalho. Coluna do Cláudio Humberto: ministros afirmam que não é preciso aumentar a alíquota do IOF para viabilizar o Bolsa Família turbinado, valor de R$300. Preso pistoleiro do tráfico, matou 5 e baleou 3 só neste ano. Quero justiça desuniversitária após morte de cão. Capixaba comprou filhote de Golden Retriever, eu não sei a pronúncia aqui desse cão, que morreu após voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Zion, no aeroporto, antes do embarque. Aqui tem uma legenda de fotografia de capa mostrando o cachorrinho. Pesquisa informal de preços. Olha, eu faço as minhas compras e pego o meu cupom fiscal. E quando eu faço minhas compras, eu pesquiso em pelo menos 2 estabelecimentos antes de adquirir o produto, porque é assim que nós conseguimos ter uma vida mais controlada, o orçamento mais controlado mesmo, é esse o termo, mais controlado possível. Se você não controlar seu orçamento, você vai ser vítima de problemas sérios na sua vida familiar, porque o dinheiro não vai dar se houver descontrole. Então, por isso eu faço minha pesquisa em 2 a 3 estabelecimentos antes de adquirir o produto. Aí, quando eu vejo o preço mais módico, eu adquiro. Por exemplo, eu comprei nessa pesquisa informal de preços, na quinta-feira, torresmo pé-frito da marca Vivi, 200 gramas. Eu paguei R$ 9,79. Foi o preço mais em conta que eu encontrei no Lavagnoli Supermercados. Fica na rua Germano Naumann Filho, número 57, no centro de Colatina. O telefone 3722-3611. Agora vamos aqui a notícias da editoria de polícia. Corpo encontrado em Vila Velha. Antes, deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Nós que somos locutores, noticiaristas, apresentadores de programas, temos que estar com as pregas vocais sempre bem umedecidas, senão a comunicação fica falha. Você sabe disso, você que é comunicador sabe disso. Bem, o corpo de um homem foi localizado em adiantado estado de putrefação no bairro Sagrada Família, em Vila Velha, na região metropolitana da Grande Vitória, na manhã de quinta-feira, 23 de setembro de 2021. A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas não conseguiu chegar ao local onde estava o corpo, por conta da altitude e da difícil acessibilidade. Foi então solicitada a ajuda da aeronave do Notaer, que providenciou o recolhimento do cadáver e seu encaminhamento para o Departamento Médico Legal, o DML, de Vitória, capital capixaba. Quase 3.000 celulares roubados no Espírito Santo em apenas um mês. Quase 3.000 celulares. Meu Deus do céu, hein? Será que está sendo o equipamento mais visado pelos facínoras, pelos meliantes? Somente no mês de agosto de 2021, quase 3.000 aparelhos de telefone foram roubados ou furtados, no estado do Espírito Santo. Puxa vida, eu acho um número muito grande, gente. Poxa, o que está havendo, hein? Muito celular num mês só.
Será que está sendo feito algum trabalho para evitar isso? Sei que a polícia não pode ser guardiã de cada cidadão, mas tem que haver uma inteligência, serviço de inteligência, para ver como é que acontece esses furtos e roubos, como esses equipamentos são utilizados, né, pelas quadrilhas. O delegado Henrique Vidigal informou que, quando há maior circulação de pessoas nas ruas, registram-se também mais casos desses crimes. Ele recomenda não deixar o equipamento sobre mesas de bares e restaurantes, evitar até mesmo usar o celular nas ruas. Olha, isso aí eu acho difícil, hein? Com todo respeito ao delegado, né? Você evitar usar o celular nas ruas é difícil, gente. Ontem mesmo eu estava falando ao celular no centro de Colatina, na rua. É ruim porque tem o barulho do trânsito, né? Mas não tem como você não usar. Você recebe uma ligação, de repente você tem que atender. Ele falou também para não andar com bolsas para trás, que é o costume de muitas mulheres. Andar com bolsas para a parte de trás do corpo. O uso de fone de ouvido pelas vias públicas também é desaconselhado pelo representante da Polícia Civil. Operação agora para conter loteamento na Mata Atlântica linharense. Estão invadindo a Mata Atlântica? Que é isso, hein? Tinha até uma casa com piscina nessa área. E agora que foram ver? Depois que já tem uma casa com piscina? Bem, mas antes tarde do que nunca. É uma área de loteamento irregular em Linhares, no norte do Espírito Santo, foi alvo de ação da polícia. O Instituto de Meio Ambiente, o IBAMA, mandou retirar as construções erguidas em desconformidade com a lei. A área de vegetação da Mata Atlântica que foi invadida. A operação foi organizada pelo Ministério Público em vários estados brasileiros para defender áreas de preservação. Então não é localizada essa operação, é uma operação nacional do Ministério Público. Os proprietários de imóveis no local estão sendo autuados para que as construções ocupadas sejam desocupadas e demolidas. Reintegração de posse no sul do Espírito Santo. Olha, já em Itapemirim, município do sul do estado do Espírito Santo, foi realizada a desocupação no litoral, após a justiça determinar a reintegração de posse de uma área. A polícia militar auxiliou no cumprimento dos mandados de desocupação. Um proprietário que acabou construindo um imóvel nesse terreno, além de desocupar a área, recebeu uma multa de mais de R$3.000 da fiscalização. A mobília foi levada para o Parque de Exposições do município. A prefeitura informou que os atingidos não se enquadram na situação de receber aluguel social. Então, não são pessoas em situação de vulnerabilidade, pelo que dá a entender sobre a informação da prefeitura. Não se enquadram na situação do indivíduo que pode receber o aluguel social. Fogo em vegetação em Colatina. Um incêndio destruiu pasto e vegetação rasteira num bairro de Colatina, nesta quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. O fogo começou por volta das 9 horas e só terminou após o combate, depois das 13 horas. A suspeita é de que o fogo tenha começado por ação humana irregular. Loja incendiada em São Gabriel da Palha. Olha, um grande incêndio, hein? No município de São Gabriel da Palha. Bombeiros de 3 cidades tiveram que ir até o município de São Gabriel da Palha, no noroeste do Espírito Santo, a fim de apagar o fogo que destruiu uma loja de tintas. 4 carros-pipas foram utilizados. Pelas grandes proporções do incêndio, áreas próximas foram esvaziadas. Será necessária agora uma avaliação mais apurada a fim de verificar se houve comprometimento irreversível
do edifício onde funciona o estabelecimento comercial sinistrado. Segunda dose da AstraZeneca nesta sexta-feira. Para os colatinenses, atenção, você que está na hora de tomar a segunda dose da vacina anti-Covid AstraZeneca. Nesta sexta tem imunização. A segunda dose da vacina AstraZeneca será aplicada nesta sexta-feira, 24 de setembro de 2021, em Colatina. Será a partir das 8 horas até ao meio-dia, em 6 pontos, com 400 senhas cada um. É preciso levar o comprovante de recebimento da primeira dose há 70 dias, pelo menos 70 dias. Em Cachoeiro de Itapemirim, há imunização de jovens entre 12 e 17 anos. Então, em Colatina, é a segunda dose da AstraZeneca e Cachoeiro é uma vacina que não foi especificada aqui, mas é para a idade entre 12 e 17 anos, ok? Então, fique atento aí, procure informação, você que está no grupo beneficiado, né? As pessoas que estão nos grupos que recebem esse benefício devem ficar sempre atentas, entrando no site da prefeitura, ligando para a unidade de saúde mais próxima. É assim que a gente fica inteirado das coisas. Agora, olha essa notícia. Mulher aplica cola em vez de colírio no olho. Meu Deus do céu, que problema, hein? A pessoa... Problema sério, gente. Um acidente doméstico chama a atenção em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. Na última terça-feira, dia 21 de setembro de 2021, uma mulher... Meu Deus do céu, eu fico imaginando como aconteceu isso. Ainda bem que eu acredito que não vai gerar um caso mais grave. Então, uma mulher foi usar o colírio mantido na geladeira da casa e confundiu-se. Nossa Senhora, eu falo isso porque eu uso colírio vez por outra, então eu já pensou pegar a cola e colocar no olho? Meu Deus. E foi essa cola rápida. Então a mulher acabou aplicando super cola no olho e teve que passar por procedimentos médicos que ainda terão continuidade. Por pouco ela não perde a visão. Desculpe que eu estou tratando o assunto com mais tranquilidade aqui, porque não houve nada de mais grave, graças a Deus, né? Ela não perdeu a visão e foi tratada a tempo. Mas eu estou falando que a gente tem que tomar cuidado, até mesmo com a aplicação de algum medicamento, como o colírio, que às vezes para algumas pessoas é diário e tem para aplicação várias vezes ao dia também. Tem esse medicamento que é preceituado para aplicar várias vezes ao dia. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Graças a Deus não houve nada demais. Uma boa recuperação para essa mulher aí do sul do Espírito Santo, que aplicou cola tudo no olho ao invés de colírio. Tempo e temperatura? Olha, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, o INCAPER, informa que não há previsão de chuva para o norte do estado do Espírito Santo nesta sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. Na região noroeste, a temperatura máxima prevista é de 29 graus. Olha, eu quero falar para vocês que em Colatina, o fim de tarde e início da noite passada, noite de quinta-feira, 23 de setembro de 2021, foi com queda de temperatura e houve até ventos frios. Eu estive no centro da cidade e tinha os ventos, eu pude até compará-los um pouco com aquele vento sul de Vila Velha. O vento sul de Vila Velha é demais, né? Não chegou a ser igual ao vento sul de Vila Velha, mas foi um vento frio no início da noite, fim de tarde, assim. Realmente, alguns bares, inclusive, que costumeiramente ficam cheios no happy hour, estavam com pouca clientela ou nenhuma. Eu estive observando isso também, aqueles barezinhos
que ficam cheios no happy hour, estavam vazios. Agora, a notícia do Ministério da Saúde recomendando novamente a vacinação de adolescentes, seguindo ordem de prioridade, porque aconteceu uma morte de um jovem, aí o Ministério preventivamente mandou paralisar a vacinação de jovens. Aí, depois das investigações, é assim que tem que ser feito mesmo, o procedimento é esse. Feitas as investigações, observou-se que a morte não teve ligação com o imunizante, então liberou-se novamente a imunização dos jovens. Vamos lá, vamos à notícia que procede do site do governo do Brasil, www.gov.br/saúde. Estados e municípios devem imunizar jovens de 12 a 17 anos com a vacina Pfizer somente após a conclusão da aplicação da dose de reforço. Adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades devem ser vacinados seguindo ordem de prioridades. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde, publicada em uma nota técnica na noite de quarta-feira, 22 de setembro. Além disso, a pasta reforça a orientação para que estados e municípios utilizem apenas a vacina da Pfizer-BioNTech, única autorizada pela Anvisa para essa faixa etária. A orientação garante a segurança da campanha. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, como já havia sido divulgado anteriormente, a vacinação desse público deve começar pelas adolescentes grávidas, pelas puérperas e lactantes, adolescentes com deficiência permanente e com comorbidades. Em seguida, a prioridade deve ser dos jovens de 12 a 17 anos privados de liberdade. A lista de comorbidades está definida no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, PNO. Leia tudo, você pode ler toda essa notícia completa, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Fácil de acessar o blog, tem muito texto, hein? Olha uma observação aqui, o ministro da Saúde, o doutor Marcelo Queiroga, que é médico, ele pegou a Covid-19 nos Estados Unidos, mesmo tendo recebido as 2 doses do imunizante anti-Covid-19, hein, gente? Ele cumpre o período de quarentena naquele país com sintomas leves. Uma filha dele, que é médica, lamentou adversários políticos na internet desejando o mal para o ministro. Olha, tem gente que realmente é esquerdafrênica mesmo. Tem gente que é esquerdofrênica. Tem indivíduos esquerdofrênicos, aqueles que são doentes da esquerda. Desejar o mal para o próximo. E nós sabemos que quem deseja o mal ao outro está se destruindo. Eles destroem a si próprio, porque quando você age com ira, com raiva, você destrói a si mesmo. Você não tem empatia, você não tem sensibilidade. Que pobreza essas pessoas que desejam mal para as outras. Pelo amor de Deus, né? De uma forma gratuita. Você numa briga, você numa confusão, é uma coisa. Mas você desejar gratuitamente o mal para o outro, por causa de política, de posição política, ideológica, meu Deus do céu. Olha, eu tenho pena dessas pessoas. E nós devemos rezar por elas, para que essas pessoas esquerdofrênicas, principalmente, se convertam, porque senão vão para o inferno. Não sou eu que estou mandando para o inferno, não. É a palavra de Deus que diz. Quem não tem o bem no coração vai se condenando aos poucos. E na próxima vida não tem mais como remediar a situação. A situação tem que ser remediada aqui na Terra, nessa passagem. Que Deus tenha piedade dessas pessoas. Eleição 2022, Senado aprova a PEC da reforma eleitoral. O texto segue para promulgação. Olha, vamos a essa notícia que tem a ver com a eleição do ano que vem. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC,
que traz mudanças nas regras eleitorais. Dentre elas está a contagem em dobro dos votos dados a candidatos negros, índios e mulheres para efeito de distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral nas eleições 2022 e 2030. Na verdade, eu não sou favorável a esse tipo como eu disse, de seleção, não, né? Selecionando negros, índios, mulheres. É uma forma de não tratar, né, como diz a Constituição, as pessoas de forma igual. Todos somos iguais perante a lei. O texto segue para a promulgação. A PEC aprovada no Senado também abre uma possibilidade para deputados e vereadores não perderem o mandato e deixarem os partidos, desde que haja a anuência das legendas para essa saída. Além disso, fica prevista a mudança na data das posses de presidente e governadores. No caso do primeiro, a posse passaria para o dia 5 de janeiro, com governadores tomando posse no dia seguinte. Essa mudança valerá a partir da eleição de 2026. A relatora da PEC no Senado, Simone Tebet, senadora do MDB do Mato Grosso do Sul, decidiu manter em seu relatório apenas os pontos em consenso entre os senadores e os deputados que já haviam apreciado o texto. Durante uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, ficou pacificado que a adoção apenas das questões consensuais evitaria um retorno do texto à Câmara. Outro trecho mantido foi a possibilidade de realização de plebiscitos municipais durante o processo eleitoral. A ideia é utilizar a estrutura já dispensada nas eleições em plebiscitos que sejam necessários em determinado município. Essa ideia é empregada, por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos. Tem alguma coisa aqui sobre coligações? Não sei se vai dar para falar, deixa eu ver meu tempo. Acho que dá ainda, né? Como não era consenso, a relatora tirou da PEC a volta das coligações partidárias em eleições proporcionais, deputados e vereadores. A coligação partidária nessas circunstâncias, havia sido extinta na reforma eleitoral de 2017, mas os deputados tentaram reintroduzi-la. A coligação nas eleições proporcionais é objeto de crítica e tentativa de supressão nas duas casas do Congresso Nacional desde a década de 1990, justificou a senadora em seu relatório. Para ela, a volta das coligações seria inconstitucional. Outro ponto que ficou de fora do texto aprovado foi a alteração das regras de apresentação do projeto de lei por iniciativa popular. Atualmente, um projeto de lei de iniciativa popular deve ter a assinatura em papel de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Os deputados haviam aprovado a redução de assinaturas para 100 mil eleitores, com assinatura eletrônica. Para a relatora, a medida pode facilitar fraudes no processo de apresentação de uma PL por iniciativa popular. Isso porque, segundo ela, a dinâmica das redes sociais ainda não garante a realização desse processo de forma transparente. Então, essa é a informação da Agência Brasil, tá bom? O Procurador-Geral defende a autocontenção institucional do Ministério Público. Augusto Aras foi reconduzido ao cargo, hein? Olha, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu na quinta-feira, 23 de setembro de 2021, a unidade com posicionamentos coerentes e uma prudente autocontenção institucional do Ministério Público necessária ao bom funcionamento dos órgãos republicanos. O autocontrole coíbe eventual e indevida militância partidária ou eventualmente ideológica que porventura prejudique a imparcialidade com que devemos atuar, disse ele durante cerimônia de sua recondução ao cargo no Palácio do Planalto. Para Aras, a autocontenção favorece o discernimento entre o combate à criminalidade na política e a criminalização de atos políticos. Essa distorção parte de uma incompreensão dos que deixaram de perceber a política como atividade e que diz respeito, sobretudo, à resolução dos conflitos coletivos,
Quem não faz política faz guerra, e não queremos guerra, queremos paz e harmonia sociais, disse ele. Aras completou afirmando que o enfrentamento à corrupção requer investigação e metodologia científica. Não cabe ao Ministério Público atacar passionalmente os indivíduos, as instituições, as empresas ou mesmo a política, mas proteger bens jurídicos com a observância do devido processo legal, disse ele. Buscamos a unidade institucional, uma atuação articulada e coordenada, com posicionamentos coerentes resultantes da técnica jurídica, completou. Aras foi reconduzido ao cargo em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Assim, o advogado-geral da União também esteve presente, Bruno Bianco. O presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência. Então, o presidente participou por videoconferência no Palácio do Alvorada, onde cumpriu o isolamento depois de retornar de Nova York, local em que teve contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diagnosticado com Covid-19. Então, porque ele manteve contato com a pessoa com Covid, ele ficou no Palácio da Alvorada e participou por videoconferência. Bem, então o procurador falou palavras moderadas a respeito da atuação do Ministério Público. É importante, eu concordo em parte com ele, se não em tudo, porque eu não li tudo que ele falou. O procurador-geral ocupa o posto desde setembro de 2019 e ficará no cargo por mais 2 anos, até 2023. Aras defendeu ainda a ação do Ministério Público não só na punição de ilícitos, mas na sua prevenção pelas vias da fiscalização e da alta composição de litígios. Ele citou instrumentos despenalizadores como acordos, não perseguição penal e civil, de leniência, colaboração premiada e outras tentativas de composição extrajudicial. Agindo preventivamente, evitamos conflitos e favorecemos a segurança jurídica necessária para promover a redução do custo Brasil para atrair mais recursos nacionais e estrangeiros. Colocamos-nos ao lado do Brasil que produz, que distribui e que consome para chancelar a segurança jurídica que motive e desperte investimentos e o espírito empreendedor necessários para promover a desejada recuperação econômica no pós-Covid e gerar as tão esperadas vagas de trabalho que precisamos tanto, disse ele. Olha, o procurador realmente tem uma visão muito clara e importante sobre a situação brasileira. A PGR é o principal órgão da cúpula do Ministério Público Brasileiro, composto pelas esferas estadual, federal, militar e do trabalho. A instituição tem a função constitucional de defender os direitos sociais e individuais, a ordem jurídica e o regime democrático do país. Deixa eu ver mais aqui, né? Então, parabéns ao ao procurador-geral, né, que tomou posse para o segundo período. Rio de Janeiro, operação apreende mercadorias piratas avaliadas em R$1 milhão. Olha, gente, foram recolhidos aparelhos de videogame e acessórios. Servidores da Receita Federal realizaram na quinta-feira, 23 de setembro de 2021, a Operação Game Over, em lojas no centro do município do Rio de Janeiro, para combater a pirataria de aparelhos de videogames e acessórios. Foram apreendidos na operação 170 volumes de mercadorias, avaliadas em cerca de R$1 milhão, englobando videogames e acessórios, roteadores, carregadores de celulares, rádios portáteis do tipo HT
intercomunicadores, essências de cigarro eletrônico e lanternas com armas de choque. A ação foi resultado do trabalho da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal, que compreende os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e contou com o apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial da Polícia Civil Fluminense. Parabéns aí por esse trabalho, hein? 1 milhão, hein, em mercadorias do contrabando, pelo amor de Deus. Quanto crime, né? A gente acaba assistindo nesses eventos, nessas notícias da área policial, da área da Receita, da PRF, da PF, da PC, muita coisa errada acontecendo e que precisa ser combatida. Vamos falar de futebol agora? Bruno Henrique brilha e Flamengo encaminha vaga à final. O rubro-negro venceu o Barcelona de Guayaquil diante de 23 mil torcedores. O Flamengo deu um passo importante à final da Libertadores. Na quarta-feira, dia 22 de setembro, o rubro-negro recebeu o Barcelona de Guayaquil, do Equador, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e venceu por 2-0 no jogo de ida de confrontos da competição. É importante, né? O Mengão. Mengão é um time de massa, né? Vencendo por 2-0, agora tem a vantagem. O resultado dá ao time carioca a vantagem de avançar na fase, avançar de fase, mesmo se perder por um gol de diferença na partida de volta, que será na quarta-feira, 29 de setembro, no Estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador. Se balançar as redes fora de casa, o clube brasileiro pode se classificar até se for derrotado por 2 gols de saldo. O vencedor do confronto pega quem passar entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que empataram por 1-1 no duelo de ida no Allianz Parque, em São Paulo. A partida marcou a estreia de Davi Luiz pelo Flamengo. O zagueiro de 34 anos, recém-contratado pelo clube, não entrava em campo há 143 dias, hein? Olha, antes de reencontrar o Barcelona, o Flamengo tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, dia 26 de setembro, às 11 horas, o rubro-negro encara o América Mineiro no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada da competição. O atual campeão, o time carioca, está na 3ª posição no torneio nacional, mas com 3 jogos a menos que a maioria das equipes. Chegamos ao final, chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para você que me segue no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/.